de grande sucesso. Criador da Apple, criador do sistema Macintosh, criador do iPhone, do iPod, do iPad. E como disse um dos, aí nessa hora sempre corre pela internet, todas as piadas prontas, toda a criatividade do ser humano vem à flor da pele. E alguém disse, e a gente até retuitou, multiplicou essas frases: 3 maçãs mudaram o mundo. A maçã que Eva comeu, a maçã que Newton viu cair e a maçã do Steve Jobs, que mudou a cara do sistema de informática no mundo. Dizem até que ele possui adoradores no mundo, não é? Os Apple maníacos. Mas algo que chama a atenção na vida deste jovem, que morreu aos 56 anos, que foi vítima de um câncer raro no pâncreas, que foi avassalador, que foi rápido, e que sabe-se que justamente agora no mês de junho ou julho, quando ele anunciou a sua saída da empresa, ele já estava realmente com uma perspectiva de vida muito pequena, e diz a nota oficial da empresa que ele morreu em paz, com a sua família em volta. É um homem que pode ser considerado um homem de grande sucesso. Ele, em tão pouco tempo, ele reverteu a história da sua vida. Uma das maiores partes da sua história é o discurso que ele proferiu na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, em que ele desafia aqueles jovens, formando-os a manterem-se famintos pelas novas experiências e, ao mesmo tempo, simples na sua maneira de ver o mundo, valorizando as coisas pequenas, valorizando os pequenos momentos. E ele diz, em resumo, no seu discurso, que se ele pudesse avaliar a sua vida, ele diria que a sua vida foi um constante ligar de pontos. Filho adotivo, foi para a universidade, desistiu de estudar, foi tentar a vida, criou uma pequena empresa, foi demitido da sua própria empresa, num sistema de gestão peculiar. Ele era um dos diretores, mas o conselho decidiu demiti-lo, e ele era o fundador da empresa. Alguns anos depois voltou para colocar a empresa no topo do mundo. Sua empresa luta ainda pau a pau, como se diz aí no mundo da competição, com a Exxon Petróleo. São as 2 maiores empresas do mundo e lutam por milhão a cada milhão, para ver qual é a primeira empresa. Quando ele morreu, a Exxon estava a apenas 10 milhões de dólares à frente. Aí você fala, mas só 10 milhões? É, porque falamos em trilhões, bilhões de dólares. Então 10 milhões para esse povo é o dinheiro que carrega na carteira para um fim de semana, não é? E Steve Jobs pode ser considerado um homem de sucesso. Mas de que vale ter tanto sucesso se a vida acaba cedo demais? Por outro lado, nós vemos outros tantos. Eu tentei fazer uma pesquisa, se você descobriu alguém, curiosamente, essa semana, depois me informa, mas eu tentei dar uma olhada, fazer um clipping nos jornais dessa semana, para ver alguma história de fracasso. Bom, pelo menos nessa semana só se falou de sucesso de Steve Jobs, porque eu queria fazer um comparativo entre alguém que morreu tão cedo, com tanto sucesso acumulado, e algum outro que tenha morrido tão tarde, mas tendo acumulado tanto fracasso na sua vida. Eu vou contar para você a história de um homem nesta noite, para nos ajudar a entender os perigos e os riscos que podem nos levar ao fracasso. Steve Jobs não deve ser parâmetro ideal para nenhum de nós, porque o que aconteceu com ele é uma raridade. Não vemos um milionário surgir assim da noite para o dia. Mas é evidente, se pudéssemos trazer à luz algumas lições práticas do seu estilo de vida, da sua maneira de decidir, sem dúvida nenhuma, no mundo corporativo, Steve Jobs é um caso, como eles chamam, para se estudar, para se debater, dada a sua carreira meteórica, mas ao mesmo tempo, a morte tão precocemente tirou-lhe a longevidade. Lembro-me que na semana passada, estávamos ainda debatendo, e era notícia nos telejornais, a morte de Michael Jackson, que não deixa de ser também, ao mesmo tempo, alguém que cavou o seu fracasso, alguém que construiu a sua história triste, com um final tão trágico, tão terrível, tão deprimente. Saul também pode nos ajudar a cuidar do nosso caminho, para que a nossa vida, seja ela longa ou curta,
seja uma caminhada de sucesso, mas não aos olhos dos homens, sucesso aos olhos de Deus. Especulou-se muito sobre a fé de Steve Jobs. Tem até um pastor americano que dizia que ele era adorador do diabo, porque a maçã é a maçã do pecado, como se a maçã fosse a fruta que Eva comeu. Então você vê algumas elucubrações que são a capacidade da criatividade humana, né? Um pastor americano planejou com que sua igreja, uma igreja pequena, uma igreja quase familiar, fosse ao velório do Steve Jobs para fazer um protesto contra a sua vida. Com tantas outras coisas melhores para você se preocupar e fazer para transformar o mundo. Evidentemente que se especulou-se sobre a fé, ou então o fato de ele se declarar agnóstico, ateu, indiferente à fé e à religião. Nós vamos descobrir que, na verdade, o que conta no sucesso, na carreira, não é evidentemente as riquezas que você acumula, as cadeiras que você ocupa, e muito menos os feitos que você realiza. É a história que você deixa. E Saul antecedeu a Davi. Saul foi colocado no trono do povo de Deus, porque o povo começou errado. Diz o texto em 1 Samuel, que o povo olhou para as suas nações vizinhas e pediu a Samuel: Samuel, por que é que nós, só nós, não temos um rei como as nações vizinhas? Samuel ficou muito triste com aquilo. Samuel foi conversar com Deus e disse: Senhor, por quê? O Senhor me colocou como profeta, como sacerdote, como líder deste povo, e agora o povo não me quer mais como líder, eles querem um rei à luz das nações vizinhas. Deus então consola o coração do líder. Samuel diz assim: Samuel, o problema deles não é com você, o problema deles é comigo. Eles não rejeitaram a você, rejeitaram a mim. Então você perceba que a própria colocação de Saul como rei do povo começou errado, porque o povo estava motivado errado. O povo estava com as intenções equivocadas. E principalmente porque, aos olhos humanos, Saul tinha tudo que os homens queriam, mas tinha bem pouco do que Deus procurava. Se compararmos os dois reis, Saul e Davi, nós vamos ver que eles eram bem diferentes. Saul, diz o texto bíblico, que ele era um homem que se destacava pela sua beleza e pelo seu porte físico. Quando ele foi escolhido, diz o texto que Samuel olhou para o povo e disse: quem será o rei de Israel? Diz que todos se esconderam tal, e de repente lá tinha um homem grandão tentando se esconder atrás dos caixotes, mas ele era tão grande que não conseguiu se esconder. Então Saul foi escolhido o rei pelas motivações erradas, no momento errado e fora dos parâmetros de Deus. Já Davi foi escolhido no momento em que o povo quase errou novamente. Porque quando Samuel foi à casa de Jessé, porque ele sabia que era ali que ele iria encontrar o rei, ele primeiro perguntou ao pai, Samuel perguntou ao pai: onde estão seus filhos? Porque um deles será rei. E então Jessé disse: olha, esse aqui é o mais bonito, esse aqui é o mais velho, é o mais inteligente. E aí então Samuel olhou para ele e imediatamente Deus falou ao coração de Samuel, disse: não, não é esse. Vocês estão escolhendo como olham os homens, eu olho o coração. E aí passou a fila, terminou a fila e nada de rei aparecer, e de repente então Samuel insistiu com Jessé e disse: olha, eu vim aqui para escolher um rei, não é possível, você tem mais algum filho? Jessé então disse: ah sim, tem um menino, ele é o mais novo, está lá cuidando das ovelhas. A profissão menor das menores, ele era o mais novo de todos, só queria saber de música, que desde aquela época não era muita coisa para todo mundo, né? E diz o texto que ele era de gentil aparência. Há um debate aí, porque isso não significa que ele era medroso ou franzino, mas eu costumo dizer, se fosse escrito hoje, era como se dissesse assim: era um camarada que ninguém dava nada por ele. Mas o que diz o texto?
Deus não vê as pessoas como nós vemos. Deus vê o coração. Quando nós escolhemos, quando nós avaliamos, quando nós gerenciamos pessoas, quando nós admitimos ou demitimos, nós somos tentados a sempre estabelecer os padrões que a humanidade estabeleceu. Mas a relação entre Saul e Davi, a relação de fracasso e sucesso, a relação daquilo que nós valorizamos ou desvalorizamos, é muito diferente na lógica de Deus com relação à nossa lógica. Saul foi um rei que durou o tempo suficiente para nos ensinar o caminho do fracasso e os cuidados que devemos ter para que a nossa vida fique longe deste caminho, que é destrutivo, que é vergonhoso e que nos traz a tristeza da morte. Abra sua Bíblia, por favor, no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versos 7 a 23. E eu quero, nesse texto, extrair algumas lições bem práticas para a minha e para a sua vida, dos cuidados que devemos ter para evitar e fugir do caminho para o fracasso. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Leremos dos versos 7 ao verso 25. Diz assim o texto: E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: Arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: O Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: Então, que balido de ovelhas é esse que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: Os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: Fique quieto. Eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: Dize-me. E Samuel disse: Embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão ordenando: Vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: Mas eu obedeci ao Senhor. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, em seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Pequei, disse Saul. Violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. O caminho para o fracasso. Como é que começa esse caminho para o fracasso? Esse fracasso na vida de Saul
fica claro nesse texto que ele reteve aquilo que ele deveria ter entregue totalmente no altar do Senhor. Você leu comigo os versículos e percebeu que logo no versículo 8 e 9 diz o texto que ele venceu os amalequitas, mas não os eliminou totalmente. Está lá no capítulo 14, 15, a instrução do Senhor para Saul, para que ele fosse. Deus garantiu a vitória e ele deveria eliminar todos e tudo o que se referisse ou trouxesse à memória os amalequitas e seu rei violento Agag. A ordem que Deus havia dado a Saul é: traga-me todos os despojos destruídos, traga-me tudo e coloque-o diante de mim. Mas é interessante que no versículo 8 e 9 parece que Saul raciocinou pela sua própria lógica. Não faz sentido? Vamos ler novamente versículo 8 e 9. Na lógica humana, faz sentido a preocupação de Saul. Diz ele que capturou vivo Agag, os amalequitas, e exterminou todo o seu povo. Aí no versículo 9 diz: mas ele poupou Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros, pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil, destruíram por completo. Saul tomou a iniciativa de fazer algumas concessões, evidentemente movido por excelentes motivações. Ele deve ter pensado: mas se eu posso guardar isto? E ele até fez conjecturas. Nós vamos ver no texto adiante, você leu comigo e percebeu que mais adiante ele inclusive diz para Samuel, tentando amenizar o seu problema, diz: mas tudo isso era para sacrificar ao Senhor. Boas intenções. Diz o texto, mais adiante você leu comigo, depois ele vai confessar o seu pecado, ele vai dizer: mas eu temi os soldados. Eles queriam levar aquilo que era bom, aquilo que tinha valor, aquilo que era precioso no meio daquele povo, os amalequitas. E então Saul fez concessões à ordem que Deus havia lhe dado. Deus havia requerido tudo, mas Saul fez algumas concessões e não teve a coragem e a postura de colocar tudo no altar de Deus. O que é que tem valor para nós? O que é que tem valor na sua vida? Eu já tenho dito isso algumas vezes, e talvez alguns ainda não tenham alertado para o fato de que nós precisamos ter princípios e valores muito estabelecidos, muito claros na nossa vida. Porque no fundo, são os valores que nós estabelecemos que vão determinar a razão das nossas escolhas. No ímpeto de uma decisão, nós seremos limitados, tolhidos de mais escolhas, de escolhas equivocadas, se nós tivermos filtros que digam: bom, mas isso não é bom, mas isso não traz proveito, isso não glorifica a Deus, isso não beneficia a minha família, isso não me faz bem. Muitas vezes nós ficamos tateando no escuro, porque nós não sabemos muito bem o que realmente é valor, ou o que é politicamente correto, ou o que vai agradar aos outros, o que vai agradar a nós mesmos, o que vai me tornar mais visível, o que vai me dar mais reconhecimento humano, o que vai me colocar num lugar de destaque. Ficou claro, depois que lemos o texto, amados, que Saul fez concessões a uma ordem que Deus havia lhe dado. Primeiramente pelo fato de que ele almejou com seus próprios olhos tirar algum proveito daquilo que Deus havia lhe dado para entregar a ele totalmente. É bem verdade que nós também pensamos assim. Muitas vezes nós atribuímos valor a coisas e a pessoas, e muitas vezes
este juízo de valores que fazemos em coisas e em pessoas ultrapassam e até diria transgridem a nossa experiência de adoração, de entrega e obediência a Deus. Sejam quais forem as razões, as justificativas que tenhamos para fazer as escolhas que fazemos, muitas vezes nas melhores razões e motivações humanas. Mas como já disse alguém, de boas intenções o inferno está cheio. E a questão é que Saul, como líder do povo, teve de Deus uma palavra clara: você vai, eu garanto a vitória, eu estarei com você e com o exército, e você me entregará tudo, destrua tudo. Mas o apelo dos olhos, a sedução do prazer, o desejo de ter, muitas vezes maquiado por uma religiosidade mascarada, levou Saul a trilhar o caminho do fracasso, porque ele reteve consigo aquilo que era do Senhor. E muitas vezes nós temos por razão dizendo, mas isso é importante para mim. E o que é importante para você? Seus filhos, sua família, seu casamento, seus recursos, o dinheiro, finanças, seus sonhos, seus projetos de vida, seus ideais, seus planos. Também muitas vezes nos apegamos aos medos, às fobias, às nossas inseguranças. Quantas vezes nós atribuímos juízo de valor àquilo que o Senhor diz, mas isto é meu, sua casa, seus bens, seu casamento, seus filhos. O desafio de fé que Saul teve que passar e foi reprovado, foi olhar tudo aquilo que estava lhe ofertado com tanta generosidade, com tanta prosperidade, mas ele dizia, mas nada disso é meu, tudo é do Senhor. Trilhamos o caminho do fracasso quando nós confundimos no valor aquilo que é nosso, aquilo que é de Deus. E a fé e a obediência nos move a reconhecer que tudo é do Senhor. Mesmo aquilo que nós julgamos ser tão importante, como um filho e uma filha. A filha que está na UTI, o filho que partiu de casa, a filha que está na Cracolândia, o casamento que está acabando, a casa que se está perdendo, os sonhos que estão se frustrando, a carreira que está em crise, o tempo que não é suficiente, os relacionamentos que estão ruindo, tudo deve ser colocado no altar do Senhor. Nós achamos que nós temos condições por nós mesmos de administrar, de investir, de fazer crescer com nossas próprias mãos, mas existe um cofre, que é o melhor lugar para depositarmos tudo aquilo que está ao nosso alcance. Eu diria que é o cofre da graça de Deus. Quando nós, diferentemente de Saul, não fazemos concessões, não encontramos desculpas para as nossas más escolhas, mas dizemos corajosamente, tudo é do Senhor. Até mesmo aquela gordura, até mesmo aqueles animais gordos e saudáveis, até mesmo a nossa maior riqueza, o nosso mais precioso bem. O Senhor Jesus, quando estava ensinando aos escribas e fariseus o valor da adoração genuína, ele foi questionado por alguns fariseus por que os seus discípulos não lavavam as mãos antes das refeições. Não é que eles eram anti-higiênicos, não. Eles estavam se referindo a um ritual religioso, a uma tradição criada pelos homens, que dava ao homem, por um ritual, um simbolismo, condição de sentar-se à mesa para comer.
Jesus então volta-se para eles e diz assim: vocês são engraçados, vocês criam tradições que se tornaram mais importantes do que está escrito. E ele usa um exemplo muito prático. Ele diz assim: olha, eu sei que vocês indultam qualquer homem ou qualquer mulher que vier entregar uma oferta em dinheiro no templo, dizendo que isto é em adoração ao Senhor. E se esta pessoa que deu a oferta no templo não cuida do seu pai e de sua mãe, você diz que eles estão indultados porque eles preferiram colocar os seus recursos no altar do Senhor, mesmo que seus pais estejam passando fome. Jesus os condena e diz assim: sabe o que é isso? Isto é hipocrisia, porque esta lei que vocês criaram é, na verdade, para acobertar a iniquidade do homem, porque está escrito: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E aí Jesus está condenando justamente as concessões que são feitas pela criação de leis e regras mirabolantes, que tornam-se então desculpas e escusas para abandonarmos a prática concreta da palavra, da lei de Deus, da ordem de Deus. Saul tentou negociar dizendo: mas foi separado para apresentar ao Senhor como culto. Mas Samuel o repreende dizendo: não, mas Deus disse para você que era para você entregar tudo. O fracasso começa quando a gente retém aquilo que tem valor para nós, ao invés de colocar tudo no altar do Senhor. Mas o fracasso não só começa, ele se consolida. E ele vai se consolidar na vida de Saul quando ele perde os seus limites. E diz o versículo 12 que lemos: quando Samuel vai procurá-lo no palácio, os seus súditos dizem: não, ele não está aqui não, ele foi lá. Olha, ele saiu dizendo que ia construir uns altares, um negócio assim, e era para ele. Vamos ler o versículo 12, por favor? Ele saiu daqui e foi lá em Gilgal para erguer um monumento em sua própria honra. O fracasso se consolida quando nós fazemos da nossa existência um fim em si mesma. E quando nós fazemos com que os nossos feitos, as nossas vitórias, as nossas conquistas sejam como monumentos erguidos à nossa própria glória. Como eu temo e tremo quando eu vejo homens e mulheres dizendo: eu fiz, eu aconteci, eu conquistei, eu fui. E esquecem-se de que o simples fato de estarmos de pé é a misericórdia de Deus que nos deu o ar para respirar, que nos deu a chance de mais um dia, que nos deu e nos formou desse jeito como nós somos, com a nossa capacidade, com a nossa inteligência, com a nossa criatividade. Quanto tempo é gasto, quanto recurso é investido para que monumentos sejam erguidos à nossa própria glória, à nossa própria honra. Quando nós dizemos, e pela nossa maneira de viver ao mundo, que a glória é nossa, o êxito é meu, a capacidade é minha. Eu posso imaginar a vaidade de Saul como líder, ao ter à sua volta homens lhe bajulando, sendo-lhe gratos por conta das conquistas, dos bois que ele permitiu que eles levassem, dos carneiros, das ovelhas, dos bens preciosos daquele povo. E agora Saul, inchado pelos elogios, inchado pela vaidade, parte para o Carmelo para edificar e erguer monumentos a si mesmo. Ele não estava percebendo, mas o fracasso já estava tomando conta da sua caminhada, quando ele perdeu o senso de direção, para que ele existia, para onde ele estava indo e para quem ele estava construindo. Querido, você pode ter a maior fortuna do mundo,
Mas se você morrer sem Deus, você não viveu para nada. Você pode ter a marca mais importante do mundo, mas esta marca, se não tiver efeitos na eternidade, ela não serve para nada. Saul fracassou no seu projeto, ou no plano de Deus para ele, primeiro porque fez concessões, e não colocou no altar de Deus tudo o que ele deveria ter colocado. Quando ele perdeu o senso de propriedade, e entendeu que a sua vida era um fim em si mesma. E muitos ainda insistem em viver para impressionar os outros e até mesmo para tentar impressionar Deus. Isso nos leva a devaneios, a exageros e a tropeções. Alguém disse na semana passada sobre a crise financeira na Europa, e agora já também colocando em risco a economia americana, dizendo: agora as pessoas precisam entender que não podem gastar o dinheiro que não têm para comprar o que não precisam, para impressionar pessoas que não conhecem. A crise financeira está levando as pessoas a refletirem neste nível de não gastar mais o dinheiro que nunca tiveram, para não comprar aquilo que nunca precisaram e para impressionar pessoas que nunca conheceram. Saul estava com o seu fracasso consolidado, porque ele ergueu monumentos a si próprio, achando que a sua vida era um fim em si mesma, querendo glória para si mesmo, querendo seu nome estampado nas manchetes dos jornais de sua época. E ele se esqueceu de que enquanto muitos estão tentando construir monumentos nesta vida, Deus apenas quer mudar o nosso caráter e moldá-lo, eu creio, hoje, ao caráter de Jesus. O fracasso está instalado quando nós lutamos com Deus e não nos submetemos a Ele. Versículos 13, 14 e 15, quando ele é confrontado por Samuel, Saul encontra Samuel e é muito educado e diz: o Senhor te abençoe. E ele começa a dizer: eu segui as instruções do Senhor. Olha que insolência, olha que audácia de Saul, ainda ter a coragem de dizer: eu obedeci o que o Senhor mandou. Samuel perguntou, mas Samuel não era bobo, né? E esse balido de ovelha que eu estou ouvindo aí? E esse mugido de bois? O que é isso? Saul então responde: foram os soldados. Olha o pecado de Adão, desde o começo. Mas foi a mulher que tu me deste. Foram os soldados que trouxeram. E sabe como é? Eu tive medo, eles eram muitos, eram fortes. Como é que ia dizer que não? E ele diz: eu estou aqui para agora sacrificar tudo isso ao Senhor. Mentira! Não coloque o nome de Deus nas suas artimanhas. Não diga que o Espírito disse o que ele não disse. Não blasfeme contra o Senhor, colocando como o cabeça de um plano que é exclusivamente seu, de vida, solitário, egoísta, megalomaníaco, egocêntrico, capitalista. O fracasso se instalou quando Saul olha para o seu erro e não se submete. Ele diz: Deus não tinha razão, eu sabia o que era melhor. Quantos de nós achamos que sabemos o que é melhor para nós? E colocamos Deus no meio da história. Costumamos pedir para Deus abençoar os nossos planos. Quantas orações são assim, né? Senhor, abençoa os nossos planos. Deus fala assim: não tem nada a ver com isso não, você se vira agora. Eu nunca estive nisso. Não fui chamado, não fui convidado para o casamento, como foi lá em Caná da Galileia. Eu não estava presente naquele dia. E agora você quer que eu abençoe? Tem que mudar um pouco essas coisas. O fracasso está instalado
na vida de Saul, porque agora ele luta com Deus, ele discorda de Deus, ele argumenta com Deus nas suas estratégias, e ele diz assim: olha, eu sabia melhor, eu sei, Deus mandou, mas não era melhor trazer? Seria um prejuízo muito grande, olha que desperdício, deixar tudo aquilo lá no campo de batalha, destruir, matar esses bois bonitos, essas ovelhas bonitas, eu vou sacrificar o Senhor. Mentira, não ia sacrificar. Achamos que os nossos pecados ficarão ocultos para sempre, como se Deus não soubesse de tudo, como se Deus não descortinasse a nossa alma e soubesse e sabe da miséria que habita em nós. Mas Saul estava tentando ainda esconder o sol com a peneira. Se Samuel ouve o balido das ovelhas e o mugido dos bois, quiçá Deus, que conhece o coração daquele homem, que já estava andando no fracasso, pois chegou a um nível em que a sua arrogância fê-lo pensar que ele sabia mais do que Deus. Amados, os planos têm que ser do Senhor, desde o começo. E por último, o fracasso é marcado quando nós trocamos a simplicidade da nossa fé pela suntuosidade dos nossos atos religiosos. E olha, eu digo com toda convicção, não há religioso que possa agradar o coração de Deus. Falei sobre isso semana passada. Foi o que nós conversamos aqui, naquela mensagem sobre a mulher que ungiu os pés de Jesus com perfume e os enxugou com seus próprios cabelos e regou-os com suas próprias lágrimas. A atitude dela comparada à atitude de Simão. Agora, a atitude do religioso Saul, achando que podia melhorar a sua imagem com Deus. Vamos ler lá nos versículos 20 a 23. Versículos 20 a 23. Mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou, trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois de despojo, o melhor que estava consagrado a Deus, para destruição, a fim de o sacrificarem ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Irmãos, estamos falando de Antigo Testamento. Estamos falando do Antigo Testamento, onde o valor destas coisas era grande. O templo, o altar, a gordura queimada, os animais sacrificados, tinham uma posição estratégica na experiência do povo com Deus. Mas olha já um prenúncio da graça, olha um prenúncio da experiência relacional com o nosso Deus, não baseada no rito, mas baseada no convívio, na obediência, na prática. Palavras de Samuel, fortes e contundentes. O que é mais importante para Deus? O sacrifício que se queima ou a obediência que se pratica? Amados, Samuel não imaginava que ele estava já abrindo um portal para um novo tempo, que hoje nós precisamos resgatar. Nós queremos ainda barganhar com Deus e trocar a simplicidade do nosso relacionamento diário com Deus para uma suntuosidade de atos religiosos que agradam ao coração, aos olhos dos homens. Impressionam-nos, mas não causam nenhum mover no coração de Deus. Deus não se importa com sacrifícios, Deus não se importa com carne queimada no altar. E trazendo para os nossos dias, Deus não se impressiona com os nossos atos religiosos, com os nossos sacrifícios ritualísticos, com as nossas ações mirabolantes, com as nossas marchas. Isso não faz nada diante de Deus, se o coração já está caminhando em fracasso,
porque decidiu desobedecer. É tempo de nós tirarmos nossas máscaras. É tempo de fazer confissões de pecados. É tempo de quebrantarmos o nosso coração, para fugirmos do caminho do fracasso, o mesmo caminho que Saul trilhou, para voltar e andar, por exemplo, no caminho de Davi, um homem segundo o coração de Deus, que era tão imperfeito quanto nós, pecou tanto quanto nós, mas a diferença está no Salmo 51. Cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Saul morreu na sua arrogância. Saul morreu fracassado. Saul morreu longe do trono, porque ele achou que podia fazer concessões à palavra de Deus. Achou que ele era mais importante do que o próprio Deus. Achou que poderia barganhar os seus atos religiosos face a uma experiência com Deus. Davi chorou amargamente a dor do seu pecado. Davi submeteu-se ao Senhor. Davi estava confiante de que Deus dirigia a sua vida. O caminho para o fracasso é este. E é você quem decide em que caminho você vai andar. Os passos são seus, os pés são seus. Talvez você insista em continuar fazendo concessões, em que Deus requer que nós entreguemos tudo a Ele, mas nós continuamos retendo aquilo que aos nossos olhos é muito bom para nós. Deus continua sendo claro na sua palavra e requerendo obediência, mas nós argumentamos com Deus, racionalizamos a fé, nós contextualizamos a experiência e dizemos, mas isso foi lá no passado, hoje os tempos são outros. Mas os tempos são outros para os métodos, os tempos são outros para os modelos, para as práticas, mas para os princípios e para os valores de vida das nossas escolhas, os tempos são os mesmos. Um Deus que requer de nós santidade, obediência e testemunho, para que o nosso caminho não seja o caminho do fracasso, mas seja o caminho da vitória, da glória do Senhor em nós. Feche seus olhos. E avalie os passos que você tem dado. Avalie a direção que está diante de você. Que caminho? De quem é a glória na sua vida? O que é mais importante para você? Quem dirige os planos? De quem são os projetos? O que é mais importante na sua vida? O ritual ou um relacionamento? A religião ou a santidade? O que é mais importante para você? O que você conquistou com suas próprias mãos? Ou aquilo que você crê ser totalmente do Senhor? Nesta noite eu quero desafiar você a trilhar um caminho que não seja o caminho do fracasso de Saul. Por isso eu quero desafiar você a colocar tudo no altar do Senhor. Quero desafiar você a reconhecer que a glória é do Senhor e somente dele. Quero desafiar você, como fui desafiado nessa palavra, a submeter-me à vontade de Deus e a obedecê-lo inteiramente e integralmente. E por último, assim como fui desafiado, quero trocar e substituir os meus atos religiosos por uma fé impactante, por um relacionamento com Deus que faça diferença e que seja visto não só quando eu estou praticando o culto, mas que toda a minha vida seja um culto ao Senhor, mesmo quando ninguém está olhando,
mesmo quando estou andando pelas ruas, nas tarefas que estou cumprindo do trabalho, no meu relacionamento com os meus superiores e com os meus subordinados, na minha casa, onde meus filhos me veem como eu sou, no meu casamento, de quem não devo esconder nada, coisa alguma. Sim, aí sim é que eu mostrarei a fé que tenho no Senhor. É tempo de quebrantamento, é tempo de confissões, é tempo de reconhecer que o fracasso está mais perto de nós do que nós possamos pensar. Portanto, é hora de lutar para permanecer no caminho da obediência ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero suplicar que o Teu Espírito Santo complete esta palavra em cada coração. Pai querido, em nome de Jesus, que o exemplo que Saul nos deu, de um coração arrogante, de um espírito autônomo, subversivo, insolente, nos ensine a fazer diferente, a entregarmos tudo a Ti, a sermos obedientes a todo preço e a qualquer risco, a reconhecermos e querermos a glória somente Tua e para Ti, e abraçarmos uma vida simples, de uma fé contagiante, de uma vida cristã impactante, que faça diferença por onde andarmos. Senhor, em nome de Jesus, quebranta-nos. Em nome de Jesus, molda-nos. Em nome de Jesus, olha-nos face a face, sem máscaras, e mostra-nos o caminho no qual devemos andar. E dizemos como Davi: cria em mim, Senhor, um coração puro, e renova um espírito que faça o que é certo. Em nome de Jesus, reflete a Tua glória em nós, Pai, a começar em mim. Em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé e adorar o Senhor.